Bom dia, turma! Vamos a mais uma aula de Geografia. Hoje nós começamos um novo capítulo em Geografia, que é as atividades econômicas do espaço rural, né? Por isso que a professora colocou aqui, capítulo 6, parte 1, né? E vamos ao nosso roteiro para saber o que de fato nós vamos trabalhar aí, ok? Lá no nosso roteiro, em Geografia, né? Todo mundo pegando o seu roteiro aí, por favor. Então, lá no nosso roteiro em Geografia, tá? O nosso roteiro tá especificando que nesse capítulo 6, nós iremos começar trabalhando a identificação das atividades econômicas que predominam no espaço rural e diferenciar as diferentes modalidades de agricultura e pecuária. Essa aula de hoje, ela vai da página 60 até a 63, e como sempre eu falo, vou frisar novamente aqui, acessem os links aqui que a professora colocou aqui, indicativos sobre as atividades econômicas do espaço rural, antes de realizar as atividades, tudo bem? As atividades que vocês irão realizar no caderno, tá? Elas estão nas páginas 61 e 62. Vamos lá ao nosso livro? Então, cada um aí pegando o seu livro, por favor. Vamos lá. Beleza. Então, como eu falei, o capítulo 6, que tem início lá na página 60, ele começa, né, pra gente com a capa do capítulo 6, como toda a parte do nosso livro vem, e ele traz imagens desse espaço rural, né? Aqui nós temos, diante desse espaço, uma garota que está sob uma cerca, e nós temos imagem aqui de animais, né? O que mais que a gente pode fazer a leitura dessa imagem? Vários animais pastando, né? Comendo. Nós temos aqui dois amigos pescando. E nós temos toda uma superfície aqui de relevo aqui atrás, na nossa volta, e um solo bem fértil, pelo que a imagem nos mostra, né? Dando continuidade, ainda nessa página 61, ele vai trazer outra continuidade de imagens para vocês, né? Ele traz aqui, começando, uma vaca, né, comendo no pasto. Nós temos aqui uma área que está sendo preparada da agricultura. Nós temos aqui a árvore da seringueira trazendo látex para a gente. E nós temos aqui um trator, né, preparando o solo. Ainda nessa imagem, nós temos uma vasta vegetação com animais pastando também. Esse todos a bordos, vocês irão copiar no caderno essas perguntas. Inicia lá, ó, capítulo 6, a data bonitinha lá do lado, 17/6, lá no caderno de Geografia. Você copia as perguntas para poder respondê-las, tá? No espaço rural, são desenvolvidos diversos serviços que atendem à sociedade. Observe as imagens e responda as questões a seguir. Ele vai pedir que vocês identifiquem se as paisagens representadas são rurais ou urbanas e justifique a resposta por quê. Quais são as atividades econômicas representadas nas imagens e que benefícios essas atividades podem proporcionar para a população. Lembrando ainda que essa parte do capítulo 6, ela está relacionada ao setor primário da economia, né, conforme a gente estudou lá, e ela está caracterizando a atividade econômica que está sendo representada, que a professora não pode dizer agora, porque senão eu vou estar respondendo as questões, né? A agricultura, a pecuária e o extrativismo são atividades econômicas que predominam nesse espaço aqui que nós estamos vendo, tá? E, eventualmente, pode haver a agroindústria. Isto é, a indústria que tem matéria-prima oriunda desse espaço aqui que nós estamos vendo, tá bom? Não é todo espaço rural que ocorre e apresenta de agroindústria. Não vão esquecer disso. Dando continuidade, ele fala aqui. Os espaços rurais apresentam muitas atividades econômicas. Entre elas estão a agricultura, a pecuária e o extrativismo, como a professora acabou de explicar. Essas atividades contribuem para a qualidade de vida de toda a população,
além de colaborar com a formação cultural e social de diferentes comunidades do campo. Aí o Sonar, que é a próxima atividade que eu falei para vocês, né, atividade essa que estava lá na página 62, ela pede que você pesquise com sua família os produtos originados da agricultura que vocês consomem no dia a dia e que você registre no caderno o nome do produto e da sua matéria-prima. A agricultura beneficia não apenas as comunidades que moram e trabalham em ambientes rurais, mas também a população urbana, como nós já estudamos isso lá no terceiro ano. Né? Grande parte da produção que abastece os mercados que hoje nós compramos, né, independente do país onde você estiver, os alimentos e as matérias-primas para outros setores econômicos vêm da agricultura. Né? Contudo, o campo não é somente um lugar de onde nós retiramos os alimentos e matérias-primas. O campo também trata de um espaço onde são construídos vínculos entre as pessoas e a natureza. Ele abriga também diferentes pessoas e permite a formação de diversas comunidades que formam o que nós chamamos de espaços rurais. Né? Sobretudo, o livro traz uma imagem para vocês sobre a construção da cultura no campo. E vocês podem observar aqui que as festas juninas, elas representam parte da cultura que se popularizou principalmente nos espaços rurais de uma região. E a região que mais destaca essa atividade para a gente é o Nordeste. Né? Essa imagem aqui é em Salvador, Bahia, lá no Pelourinho, né? Olha que características lindas, né? Chega de vontade agora de ir lá para essa festa junina. Na página 63, até onde vai nossa aula hoje, né? Ele dá continuidade, falando que as roupas e as canções das festas juninas são de estilo caipira, e elas representam as tradições do espaço rural. Na região Nordeste, as primeiras festas eram promovidas por agricultores para agradecer e comemorar a chegada da chuva, que permitia a colheita do milho, principalmente produto de comemorações que eram usados para fazer essa festa, que nós utilizamos até hoje, né? Como a canjica, o bolo de milho, a pamonha e entre outras comidas típicas maravilhosas que a gente vê no mês de junho. Hoje, o Brasil ele tem o maior número de festas juninas do mundo. E as maiores são realizadas em Campina Grande e Caruaru, em Pernambuco, né? Onde vocês podem ver a festa de São João, que reúne mais de 2 milhões de pessoas lá no Parque do Povo, em Campina Grande, na Paraíba. Ok? A agricultura pode ser realizada de diferentes maneiras, de acordo com as condições econômicas e naturais de cada região. As modalidades agrícolas são a agricultura intensiva e a agricultura extensiva. Professor, o que é uma agricultura intensiva? É aquela cuja produção depende de maior investimento de máquinas modernas. Nessa modalidade, praticamente, ela é realizada em grandes fazendas, chamadas de latifúndios, e eles utilizam fertilizantes e agrotóxicos. Né? Nós já até trabalhamos sobre esse assunto. A produção é geralmente de monocultura, ou seja, é produzido apenas um tipo de produto agrícola, de um modo geral, e a maior parte desses produtos é vendida a outros países. Isto destina-se ao que nós chamamos de exportação, tá? Como, por exemplo, o açúcar, o café, a laranja e a soja são os produtos mais vendidos pelo Brasil, conforme a gente vê as imagens ao lado. Já a agricultura extensiva, que é essa imagem que vocês estão vendo, ela é praticada com menos recursos financeiros, não necessita de máquinas e, na grande maioria, os produtos não são industrializados e é exercido para a subsistência, tá? Ou seja, para o sustento da família, do agricultor e da comunidade local. E por isso há vários tipos de produtos nessa mesma lavoura, o que nós chamamos de policultura. E observem que na maioria das vezes o próprio indivíduo é que mete a mão na massa para poder plantar e colher esses frutos no futuro, tá? Ela pode ser cultivada em grandes latifúndios ou em pequenas propriedades chamadas de minifúndios, tá bom? Aqui nós temos alguns exemplos desses tipos de plantações em Minas Gerais, né? O cultivo do café, que pode ser visualizado para a gente como é que isso acontece.
tá bom? A atividade de todos os abordos, como eu já falei, vocês vão realizar no caderno, tá? E não esqueçam de fazer a atividade do sonar, tá bom? Porque a atividade do sonar, ela vai permitir que vocês possam obter mais conhecimento sobre os produtos que são diariamente consumidos por nós e a agricultura de um modo geral, seja com alimentos, bebidas ou roupas, tá bom? Não esqueçam de identificar o produto e registrar, né, de onde esse produto vem, como é que você acha que ele é consumido. E lembrando para vocês que os produtos in natura, tá, são aqueles que mais são utilizados hoje. Professora, o que é um produto in natura? É aquele que se refere aos produtos consumidos naturalmente. Isto é, eles não têm, eles não são processados pela indústria, como por exemplo as verduras. E infelizmente nesse dia a dia de correria das pessoas, da dinâmica de trabalho, a gente acaba não consumindo esses tipos de produtos que seriam ideais para o desenvolvimento do ser humano, tá bom? As festas e os folclores e os hábitos, o sotaque também, as maneiras de se organizar economicamente são expressões de inúmeras identidades e do imaginário dos espaços rurais. E ainda, os espaços rurais não atendem apenas às expectativas do mercado, como nós vimos, né? Eles criam as suas próprias formas de atender e relacionar o mundo de acordo com a realidade em que eles vivem, tá bom? Deem uma lida também no link de ampliação que a professora botou da leitura que está falando sobre isso, tá bom? Para poder aperfeiçoar mais a aprendizagem sobre esse assunto, ok? Beijo e até a nossa próxima aula de geografia, se Deus quiser.